Saudações, alunos da terceira série! Estamos começando mais uma aula de História. Uma aula que a gente vai discutir o final da República Populista, que foi aquele período de 1945 até 1964, e que culmina agora em um golpe de Estado, que vai dar origem à ditadura civil-militar brasileira. Então, qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? O objetivo é compreender como se deu o golpe de 1964 e analisar a construção da ditadura civil-militar durante o governo do presidente Castelo Branco. Aqui nós temos uma imagem de protestos de 1968, em que vários artistas estão protestando justamente contra essa ditadura civil-militar. Vamos retomar alguns conceitos. O governo de João Goulart, que durou de 1961 a 64, foi bastante tenso. Para começar, você teve aquela proposta do parlamentarismo, que era justamente limitar os poderes de João Goulart, que acabou não vingando. Através do plebiscito, ele conseguiu o presidencialismo de volta. E assim se tornou novamente chefe de governo. Você lembra quais foram os principais embates desse período? Então aqui nós temos uma imagem do João Goulart sendo abraçado no primeiro Congresso de Trabalhadores Agrícolas, em novembro de 1961. Então vamos retomar aqui. O governo Jango, que era o apelido do João Goulart, começa com uma tentativa de golpe. Civis e militares da oposição tentaram impedir sua posse quando da renúncia de Jânio Quadros. Ele acabou sendo empossado, mas dentro das regras do parlamentarismo, que tirava para ele muitos poderes. Mas quando ele reconquista esses poderes, ele vai vir com vários programas políticos. E o principal programa político de Jango eram as reformas de base. Reforma agrária, reforma fiscal, reforma eleitoral, reforma administrativa e reforma educacional. A oposição enxergava essas propostas como uma antecâmara do comunismo. O João Goulart não era muito bem visto por já ter sido ministro do Trabalho, na época de Getúlio Vargas, e ter sugerido um aumento de 100% do salário mínimo. E ele era visto por certos setores da sociedade como muito aliado ao sindicalismo, ao movimento de trabalhadores, e também aí se aproximando da ideia do socialismo e do comunismo. Então, para refletir, é consenso entre os estudiosos, tanto os brasileiros quanto os brasilianistas, que são aqueles estudiosos estrangeiros que estudam a história do Brasil. A eles a gente dá esse nome, brasilianistas. Que em 31 de março de 1964 ocorreu um golpe de Estado, um golpe civil-militar. Por que a gente chama de civil-militar? Porque você vai ter tanto a participação das Forças Armadas, do Exército, como você também vai ter toda uma base de apoio dentro da sociedade civil para essa ditadura. Os próprios presidentes, muitos deles assumiam a presidência, presidentes generais, militares, com vices que eram civis. Então você vai ter também o apoio civil nessa ditadura, a participação civil nos mecanismos de governo dessa ditadura. E que os anos que se seguiram caracterizaram então como uma ditadura. Quais as características desse período que evidenciam que foi realmente uma ditadura? Então vamos dar uma analisada aqui, pessoal. Mito: a ditadura militar foi branda. Os generais queriam parecer legítimos, mas discretamente foram endurecendo o regime, até transformar a tortura e o extermínio em política de Estado. Essa notícia aí, da super interessante. Então, apesar de manter o Congresso aberto, sim, o Brasil ainda teve Congresso aberto, ainda teve partidos políticos, exceto com breves exceções, em que em alguns momentos os presidentes fecharam realmente o Congresso. Tá? Mas apesar de manter o Congresso aberto, com breves exceções, e de possibilidade de manifestações artísticas, os primeiros anos do regime militar foram marcados por cassações. Cassações é quando uma pessoa perde o seu mandato que tinha sido assumido depois de uma eleição, prisões, o uso da violência e do controle policial sobre a sociedade. Então você começa a ter lentamente um processo de restrição das liberdades civis, e ele vai sendo construído ao longo de todo o período da ditadura militar. O golpe de 31 de março. No começo de 1964, o país vivia uma crise econômica e uma radicalização política e ideológica, entre aqueles que defendiam as reformas de João Goulart e aqueles que eram contra as reformas de João Goulart, viam elas como uma ameaça ao capitalismo e uma possibilidade do Brasil se aproximar demais do sistema soviético. Em 31 de março, civis e militares, com o apoio dos Estados Unidos, desfecharam um golpe de Estado que depôs o presidente João Goulart, ou seja, ele não chegou a terminar o seu mandato. Aqui nós temos nessa ilustração Brasília, aí é o Congresso Nacional,
cercada de tanques de guerra, mostrando claramente a participação militar no governo. E aí vai ser tomar posse Castelo Branco, dizendo ser necessário livrar o país da ameaça comunista e reestabelecer a hierarquia e a ordem, um grupo formado por civis e militares, lembre-se, ditadura civil-militar, derrubou o presidente João Goulart entre março e abril de 1964 e colocou no poder o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Esse aí vai ser nosso primeiro presidente general, nosso primeiro presidente da ditadura civil-militar brasileira. Essa ditadura que é inaugurada, então, com a posse dele e que vai fazer um regime que vai durar 21 anos da história brasileira. E os primeiros dias de abril foram marcados por violenta repressão contra pessoas, contra grupos, órgãos ligados ao governo anterior. Por exemplo, a sede da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, foi atacada, vandalizada. Entre jornais que eram a favor de João Goulart, aí por diante. Então você teve muita manifestação pública durante isso, de uma forma agressiva. A repressão atingiu, então, principalmente jornalistas e também o movimento estudantil. Em 9 de abril foi baixado o Ato Institucional número 1. O que é um ato institucional? Era uma ordem presidencial que você não poderia discutir, não era votado no Congresso por vários deputados. Não, o presidente ia lá e assinava e aquilo estaria valendo naquele momento. Tá? E o que esse ato determinou? Ele determinou a escolha do presidente por eleição indireta. Como assim? Quem ia votar para presidente seria o Congresso e não mais o povo. Então, a votação, você vota, podia até votar para o deputado, mas era o deputado que ia votar no presidente. Você, um cidadão, não votaria no presidente. Tá? E suspendeu os direitos políticos de vários parlamentares. Isso é, vários deputados perderam por até 10 anos o seu direito de votar e de serem votados. Também isso atingiu jornalistas e outros líderes sociais ao longo do Brasil. Pessoas, então, que perderam os seus direitos políticos. Mas vamos então para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Alguns historiadores têm defendido que o regime instaurado em 1964 não resultou de um golpe militar, mas sim civil-militar, e que o termo mais adequado para esse período é a ditadura civil-militar. Qual seria a justificativa para o uso do termo civil-militar? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar numa resposta? Vamos lembrar a vocês que esse aqui é um exercício discursivo, portanto, meu texto é uma sugestão. Seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas algumas características têm que ser apresentadas. Então, eu perguntei, qual seria a justificativa para o uso do termo civil-militar? Pois bem, resposta. Porque o golpe de 31 de março contou também com a participação de setores da sociedade civil, como empresários, como grupos da mídia, jornais, políticos civis e a classe média urbana, que davam sustentação aos militares. Então havia, sim, o apoio da sociedade não militar, da sociedade civil, que via com bons olhos o golpe que estava ocorrendo. E aí nós chegamos ao governo Castelo Branco. Durante seu governo, o que esse presidente fez de políticas de governo do Estado? Bom, primeiro, ele cortou gastos. Tá? Assim, ele diminuiu a folha de pagamento, os gastos públicos, e aumentou os impostos, tanto os impostos particulares quanto também os impostos sobre serviços públicos, taxas que eram cobradas. E durante o governo dele, os Estados Unidos vai liberar uma grande quantidade de empréstimo para o Brasil, mostrando já esse alinhamento do Brasil, da ditadura civil-militar brasileira, com os Estados Unidos da América. Sempre é bom lembrar que a gente está falando do que ocorria dentro daquele contexto da Guerra Fria. Tá? Então os Estados Unidos vai emprestar bastante dinheiro para o Brasil e, em troca, o Brasil vai incentivar também a entrada de capital estrangeiro para o território nacional, que viessem outras empresas, que viessem investidores para cá. Ele vai ter como política comprimir os salários dos trabalhadores. Como que ele fazia isso? Tá? Ele não reajustava o salário dos trabalhadores na mesma proporção que a inflação tinha sido. Então ele sempre reajustava abaixo da inflação. Isso, com o tempo, vai corroendo o poder de compra dos trabalhadores. E vai romper relações diplomáticas com Cuba, a ilha socialista. Então, em seguida, você vai ter aí o decreto do Ato Institucional de número 2. Mais um ato do presidente aqui. Nas eleições para governador, em 1965, a oposição, o pessoal que era contra a ditadura civil-militar, conseguiu vitórias importantes, como no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais. E o governo percebeu que precisava dar uma mudada nesses partidos políticos. Isso fez que o governo decretasse, então, o AI-2, Ato Institucional número 2. Esse ato eliminou todos os partidos políticos e permitiu apenas a existência de 2 partidos políticos. Um partido deles era a ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de apoiadores do governo civil-militar, de apoiadores da ditadura, e o outro seria o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição. Com isso, ele esperava ter maior controle sobre os partidos políticos e maior representatividade, principalmente da ARENA. Aqui nós temos o símbolo desses 2 partidos, que eram os únicos partidos que poderiam existir no Brasil. Você não poderia ter outras opiniões político-partidárias no Brasil. Mas vamos para mais um exercício então da aula. Quais motivos levaram o governo Castelo Branco a estabelecer o Ato Institucional número 2 e o bipartidarismo no Brasil? O que levou ele então a fazer esse ato? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, meus alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês quais motivos que levaram o Castelo Branco a declarar o bipartidarismo no Brasil, através do ato institucional de número 2. Minha sugestão de resposta para vocês é essa. Os militares haviam tido importantes derrotas nas eleições para governadores. Estabelecer o bipartidarismo era uma forma de controlar a oposição e manter ainda a aparência de que o Brasil ainda era uma república democrática em que você votava. Então, essa era a intenção, controlar mais as opiniões políticas, mas ainda manter a sua aparência democrática e libertária. Mas aí nós vamos ter mais atos institucionais, mostrando aí que pouco a pouco o governo militar ele vai fechando o cerco. E nós vamos ter então, em 1966, que o governo decretou o ato institucional de número 3, que estabeleceu o quê? A eleição indireta para governadores, que por sua vez indicariam os prefeitos das capitais. E não só das capitais. Eles também indicariam os prefeitos para cidades com mais de 200 mil pessoas e cidades consideradas estratégicas do ponto de vista militar, como, por exemplo, cidades de fronteira com outros países. Então, a partir de agora, a gente já não poderia mais votar para presidente, a votação seria indireta para presidente, e agora a votação para governador também seria indireta. Você ainda poderia votar para deputado estadual, mas era o deputado estadual que ia escolher o governador, não o cidadão daquele estado. Na sequência, ele reabriu o Congresso. Isso se deu por meio do ato institucional de número 4. Ele reabriu o Congresso para votar uma nova Constituição, uma Constituição mais favorável para ele, que foi aprovada em 24 de janeiro de 1967. E o que essa Constituição trazia? Primeiro, ela ampliou muito os poderes do presidente da República e restringiu o direito de greve, basicamente proibiu a existência de greves no Brasil. Então, você tem o ato institucional número 3 aqui e o ato institucional de número 4 aqui. Com os poderes ampliados, Castelo Branco decretou duas leis extremamente autoritárias. A primeira é a lei de imprensa. O que essa lei de imprensa fazia? Dava ao governo o mecanismo de controlar o que era divulgado na imprensa, e não só na imprensa, nos meios culturais. Que peça de teatro pode passar? Que temas você pode abordar? Que notícias pode ser no jornal? Assim, instituindo no Brasil uma censura, proibindo, então, certas coisas de serem informadas, de serem comunicadas. Então, aí dando apenas comunicando aquilo que o governo autorizava. E também ele vai criar a Lei de Segurança Nacional, que dava à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão. Basicamente, o que eram? Comícios e reuniões políticas e etc. Subversivo era todos aqueles que se opunham, tinham opinião política diferente da opinião do governo. A isso eles davam esse termo. E subversão passa a ser um crime, você ter essa opinião. Então, você manifestar ela publicamente, você poderia ser julgado por isso. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Após verificarmos a evolução dos atos institucionais, a que conclusão podemos chegar sobre o governo de Castelo Branco? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para você, quais conclusões podemos chegar no governo Castelo Branco após termos estudado esses atos institucionais? A minha sugestão de resposta está aqui. Podemos concluir que o regime instalado por Castelo Branco vai progressivamente restringindo o direito e as liberdades políticas e endurecendo o regime pouco a pouco. Então, cada vez mais você vai vendo a restrição das liberdades civis, dos direitos civis. Isso cada vez que um novo ato institucional era decretado pelo presidente da República. Então, uma retomada, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula, estudamos os primeiros anos do regime militar, que foram marcados pela adoção de atos institucionais que foram retirando os direitos do cidadão, como a extinção dos partidos políticos, o fim das eleições diretas para presidente e para governadores de estado, a imposição de censura dos meios de comunicação e as prisões e exílios de opositores políticos. Então, gostaria de agradecer por mais essa aula. Até a próxima!